Sim, firme nas promessas de Jesus. Olá, sou o pastor Raimundo Feitosas e estou com você de novo para tratar sobre os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. Hoje estamos chegando ao 8º mandamento da Lei de Deus. O 8º mandamento da Lei de Deus, em 2 palavras, não furtarás. Eu não sei se você observou que a lei de Deus ela é diferente da lei dos homens. A lei dos homens ela está muito voltada para os seus direitos. E aqui a lei de Deus está muito voltada para os seus deveres. Também há uma repetição nos mandamentos, sempre com a palavra não. Porque ao homem, o que é mais difícil para ele é atender a Deus. E então ele está sempre voltado para aquilo que contraria o Senhor. Então Deus diz, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Sabe, queridos, na Escritura Sagrada existe mais a palavra não do que a palavra sim. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que é uma infinidade muito maior de não, porque você sempre está dizendo sim para aquilo que contraria Deus e dizendo não para aquilo que satisfaz a carne, as paixões mundanas, os desejos dos homens, o desejo de Satanás. Sabe, querido, quando nós lemos a palavra do Senhor, não furtarás, assim como nós já abordamos o tema, não adulterarás, assim como abordamos o mandamento positivo, honra teu pai e tua mãe, nós percebemos que já quebramos todos os 7 que estudamos. Será que nós já quebramos também o 8º mandamento da lei de Deus? Sabe qual é o salário daqueles que quebram a lei de Deus? Sabe o que eles merecem? A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o que nós merecemos por quebrar a lei de Deus é a morte, mas o que nós temos como presente de Deus é a possibilidade da vida eterna em Cristo Jesus. Mas o que é furtar? Vamos considerar este mandamento. Furtar aponta para a ideia de apropriação indébita, de usufruir do que não é seu, por direito e sem autorização legal. Ora, qualquer um ato que você se apropria, que não é seu e que não é autorizado a usufruir, então você está furtando. Um texto bastante curioso é aquele que está em 1 Coríntios 6,19, que diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ora, a palavra de Deus diz que o seu corpo não é seu, que Deus fez o seu corpo para habitar nele. E quando você utiliza o seu corpo para fins indevidos, você já está roubando, você já está furtando. E então, quebrou mais este mandamento da lei de Deus, quebramos mais este mandamento da lei de Deus. Mas o que é possível roubar? Dando uma apreciada nas folhas das Escrituras, olhando os textos como temos o costume de fazer, pesquisando os livros, como você pode ter uma visão de uma biblioteca aqui no nosso cenário, nós podemos aprender o que é possível roubar. Porque você pode ter dito assim, pastor, eu nunca adulterei. Mas a palavra de Deus diz que no coração do adultério acontece. Você pode dizer, eu nunca desonrei meu pai e minha mãe, mas no coração aconteceu e nos seus atos, longe dos seus pais, você pode ter sido uma vergonha para eles. E agora, o que seria possível furtar? Então nós aprendemos que é possível roubar os bens do próximo. Nós olhamos a palavra de Deus ali em Gênesis 44:8. Nós vemos também que é possível roubar laços afetivos e administrativos. Ora, como é que a gente rouba laços afetivos e administrativos? Isso seria possível? É possível sim. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6, que diz, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha
ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Você percebeu? Ele ficava na porta e ele dizia: olha, se eu fosse o rei, eu atenderia você, eu trataria você bem. E ele roubava o coração do povo para si. Ladrão de coração. Mas na Bíblia também nós vemos a questão do roubo da confiança conjugal. A palavra de Deus diz em Provérbios 9:17 que a adúltera diz: as águas roubadas são doces, como uma menção ao fazer escondido e ao usar aquilo que não lhe pertence, porque o corpo da esposa, o corpo do marido, pertence um ao outro e ele está utilizando para outros fins. Isso é roubo. Queridos, também nós aprendemos que a liberdade das pessoas podem ser roubadas. E nós aprendemos que não devemos furtar, conforme a Escritura diz: não furtarás. Qual a penalidade bíblica para ladrões? A Bíblia é muito clara. A morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. A impossibilidade de entrar no reino de Deus. O ladrão não entrará no reino de Deus. Diz a palavra de Deus: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus diz que para o ladrão ele merece vergonha e desprezo. E ora, quando nós olhamos para nós mesmos, todos nós já roubamos alguma coisa, já roubamos, já furtamos de alguma forma. E aí, como estamos perante o Deus do universo, perante aquele que um dia julgará os vivos e os mortos? Como encararemos o tribunal de Deus com tantos pecados? Só há uma forma: correr para Jesus. Nós lemos também na Escritura que há salvação para ladrões. Nós lemos na Escritura: há salvação para ladrões. Você se lembra? Estava Jesus crucificado e estava entre dois ladrões. Esses dois ladrões, eles blasfemavam juntamente com a multidão, com os sacerdotes, com os soldados contra Jesus. Jesus dissera as palavras da cruz e exatamente num dado momento, quando ele ora a favor dos que o acusam, daqueles que estão crucificando o Senhor, é interessante que Jesus ouve aquele ladrão dizer as seguintes palavras. Ele para de blasfemar e diz: nem ao menos temes a Deus. Ele diz, um ladrão diz para o seu companheiro, estando em igual sentença: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. É interessante. E ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus fala para aquele ladrão, Lucas capítulo 23, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, quando estudamos a lei do Senhor Deus, nós estudamos que a vontade de Deus é que nós o adoremos em fidelidade, que nós aprendamos quem Ele é e o aceitemos como de fato Ele é e se apresenta e se revela nas Escrituras. Não o Deus da nossa imaginação, mas o Deus da revelação. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que Deus colocou o nome dEle sobre o seu povo e devemos honrar o nome dEle. Mas quando lemos a Escritura, percebemos que quebramos a sua lei, percebemos o nosso pecado, percebemos que merecemos o juízo de Deus, merecemos a condenação. E nós podemos perceber que a única forma é olhar para Jesus
e dizer: Tu és Deus, Tu és o Rei, Tu és aquele que te entregaste na cruz, sofrendo a vergonha, o desprezo, a dor, o castigo que eu merecia. E eu aceito o que o Senhor fez no meu lugar. Eu aceito o Senhor como meu substituto, como meu Senhor. E eu quero viver uma nova vida agora, pelas coisas legais, obtendo o que é certo obter, vivendo de acordo com a Tua vontade. Que Deus nos ajude a perceber o nosso próprio pecado e, ainda em tempo, poder dizer: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no Teu reino, porque aquele Jesus humilhado voltará um dia exaltado para a glória de Deus, para levar os verdadeiros arrependidos, aqueles que entregaram suas vidas em suas mãos, confiando no que Ele fez no seu lugar. Que Deus te abençoe. Nos encontraremos no próximo programa, no 9º mandamento da lei de Deus. Muito obrigado.